minha irmã. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos sobre a vida dos santos. E hoje nós iremos meditar sobre a vida de São Lourenço Mártir. São Lourenço, que foi um diácono, um dos 7 diáconos de Roma, lá da igreja primitiva, e ele foi um filho espiritual do então Papa Sisto. E quando nessa época, a igreja ela sofria uma grande perseguição por parte do imperador Valeriano. E o imperador ele buscava justamente, o Papa, os bispos, os diáconos, os sacerdotes, ou seja, a hierarquia da igreja, para que eles sofressem castigos exemplares, porque assim ele iria inibir, na cabeça dele, ele iria inibir a ação dos cristãos. Então, o imperador, ele perseguia, flagelava, e foram martirizados aí inúmeros cristãos, que faziam parte da hierarquia da igreja. Dentre eles, o Papa Sisto, que era o pai espiritual de São Lourenço. E quando ele foi martirizado, São Lourenço falava com ele: meu pai, como você pode ir para o martírio sem levar o seu filho? Eu que sempre te auxiliei no sacrifício, nessa hora em que você se oferece, eu não posso me oferecer junto com o Senhor. E então, o Papa Sisto, no momento de seu martírio, olhando para São Lourenço, ele disse, que ele, muito comovido, que o seu filho não se preocupasse, porque ele teria ainda mais algum tempo. O seu sofrimento seria maior do que o dele, porém, traria mais glória a Deus. E ele deu, instruções ao São Lourenço no momento do seu martírio. Ele pediu que São Lourenço pegasse, o tesouro da igreja, que era recebido para prestar auxílio aos pobres, às viúvas e aquelas pessoas que a igreja assistia. Então, que ele pudesse pegar aquele tesouro da igreja de Roma e repartir dentre aqueles que a igreja assistia. E assim, São Lourenço fez. Ele repartiu aquele que era o tesouro da igreja no momento e assistiu a mais de 1.500 pessoas. O prefeito de Roma, ele ficou sabendo, que São Lourenço estava com a guarda do tesouro da igreja. E então, interessado no tesouro, ele chama São Lourenço para uma conversa. Ele fala: olha, eu sei que a sua igreja é muito rica. Eu sei que vocês têm vasos de ouro, castiçais de ouro. E a sua religião prega: dai a César o que é de César. Portanto, eu quero, César, precisa do tesouro da igreja. Então, eu peço que você entregue a mim. São Lourenço diz: pois não, a nossa igreja realmente diz: dai a César o que é de César. E realmente, a nossa igreja é riquíssima. Eu só peço que o Senhor me dê 3 dias, que eu vou reunir todo o tesouro da igreja e apresentar ao Senhor. E aí o prefeito cresceu o olho e falou: não, eu te dou os 3 dias, tudo bem, tá tudo certo. Muito bem. O que São Lourenço fez? Ele reuniu todos os pobres, todas as viúvas, todos aqueles cristãos, que eram assistidos pela igreja, e pediu que eles estivessem na porta da igreja depois, daí 3 dias, que eles estivessem na porta da igreja para se apresentar ao prefeito de Roma. E aí, quando o prefeito de Roma chega, ao 3º dia para ver, pegar aquele que era o tesouro da igreja, então ele pergunta, pois bem, onde está o tesouro? Então, São Lourenço abre as portas, e ele fala o seguinte: eis os tesouros da igreja, os míseros que levam com resignação a sua cruz, que nada sabem dos vícios e paixões que tornam miseráveis os grandes do mundo. Conhecei neles o ouro cheio de luz celeste. Vede mais as pérolas e joias preciosíssimas, as viúvas e virgens consagradas a Deus, que formam a coroa da igreja,
por serem as almas prediletas de Jesus Cristo. Irmãos, quando o prefeito viu que São Lourenço falava desse tesouro, ele se revoltou contra São Lourenço e o jurou, de morte. Ele foi preso, ele foi duramente flagelado e eles colocaram São Lourenço numa grelha. E durante o momento, em que São Lourenço ele era grelhado, ele louvava a Deus e ele falava louvores, proclamava, cantava louvores a Jesus. E a fumaça do seu corpo gerou um perfume que só os cristãos sentiam. Era um perfume maravilhoso, odores de santidade, irmãos? Mas só os cristãos podiam sentir esse cheiro. E aí, ele olhando para os seus algozes, ele ainda falava, olha, se vocês quiserem, vocês podem me virar, porque desse lado eu já estou assado. E aí, ele se ofereceu com alegria e dando testemunho que alguns de seus algozes, alguns senadores romanos se converteram ao ver o martírio de São Lourenço. Ou seja, a glória de Deus, foi manifestada através da vida, das atitudes e também da sua entrega até a morte por meio de São Lourenço. Meus irmãos, nesse dia, que nós possamos refletir como São Lourenço enxergava, que o maior tesouro que a igreja tinha eram as almas que estavam ali, que estavam entregues a Nosso Senhor. Esse é o maior tesouro da igreja. O maior tesouro da igreja, são os sacramentos, são as almas. Não são os tesouros materiais e não só da igreja, da nossa vida. O nosso maior tesouro, irmãos, é a nossa alma, são aqueles bens que são eternos, que podem nos levar para o céu. Esses são os nossos maiores tesouros. Mas será que nós temos reconhecido isso? Será que assim como São Lourenço, nós temos enxergado onde está o nosso verdadeiro tesouro? Ou será que nós temos agido como o prefeito de Roma, achando que os nossos tesouros se resumem a ouro e prata? Qual é a nossa atitude, irmãos? Como tem sido, Aonde está o nosso tesouro? Vai dizer na palavra de Deus que aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Onde é, irmãos, que nós temos colocado o nosso coração? O que tem sido o nosso tesouro que nós temos perseguido e que nós temos buscado? Onde está o nosso tesouro? O que tem sido o nosso tesouro? Que São Lourenço Marte possa interceder por nós no dia de hoje, para que nós possamos, com toda disposição, com toda a energia, buscar o nosso verdadeiro tesouro, aquele que é eterno, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. São Lourenço Marte, rogai por nós.